A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma satisfação mais uma vez aqui. Isso eu agradeço a Deus. Querido, eu sou o pastor José Fernandes, este é o canal Respirando EBD. E hoje eu quero trazer para os amados uma dica. EBD Dicas. Querido, eu acho que já aconteceu com você também. De repente você está ali ministrando, ou às vezes na escola dominical, né? Tá dando aquela aula. E de repente você vai citar um versículo e busca pela memória e não sai nada. Já aconteceu com você? Também já aconteceu comigo, né? Isso acontece direto. O que eu quero falar para os irmãos, que, meus amados irmãos, também na Guerra do Vietnã, um grupo de soldados americanos foram capturados, né, pelos vietnamitas. E ali naquela prisão, já há algum tempo, a tristeza bateu, a solidão, apesar de estar junto com os outros soldados, mas aquela tristeza. De repente, um deles tem a ideia de criar uma Bíblia para espantar a tristeza, né? Aí, enquanto uns deles cita os versículos, outro vai escrevendo. Conclusão, não fizeram uma Bíblia com muitos versículos. Foram pouquíssimos versículos. Os soldados, a maioria, não sabiam versículos de cor. E a Bíblia ficou pequena. Depois veio o lamento, alguns falando: quanto tempo eu perdi lá na América. Lá eu tinha a liberdade na escola, tinha várias versões da Bíblia. E hoje aqui, sem nenhuma Bíblia, eu busco um versículo na minha memória e não vem nada. Então, começaram a lamentar. E meu amado, isto continua acontecendo. E vai continuar. Por quê? Porque ainda existe pessoas que não entendeu que a Bíblia foi dada por Deus para ser guardada no coração. Isso mesmo. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, lá está escrito assim: e estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. No mesmo livro, capítulo 11, versículo 18, ele diz: ponde estas minhas palavras no vosso coração. Aí quando você vai para João 15, versículo 7, está escrito: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz: habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo. E meus amados, essa ideia, né, os judeus já ensinavam logo cedo aos seus pequenos, as crianças ali, eles já passavam essa ideia para as crianças. O professor, aquele que cuidava das crianças, ele levava a criança para a escola. A primeira refeição na escola era um tipo de bolo escrito em cima passagens da Torá.
dos 10 mandamentos. E a criança comia aquele bolo. E a ideia era esta, de que a palavra era para ser comida, a palavra era para ser ingerida, a palavra era para estar aqui dentro. Depois, o professor pegava uma tabuleta e escrevia passagens da Torá. Depois lambuzava de mel. O aluno pegava uma espécie de lápis e passava por cima da letra para aprender a desenhar. E conforme ele passava, a ponta do lápis ficava melado com mel. Para limpar aquela ponta, ele lambia. A ideia era esta, de que a palavra era para estar aqui dentro. Talvez por isso o salmista, no Salmo 119, versículo 103, escreveu: ó quão doces ao meu paladar são as tuas palavras, mais doce do que o mel. E meus amados irmãos, quando a gente vai para o profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículo 8, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, come tudo que eu te der, se referindo à palavra. Aí no capítulo 3 e o versículo 4, ele diz: agora vai e fala a minha palavra. Quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar no capítulo 20 e o versículo 31 de João, está escrito assim: e estes foram escritos para que vocês creiam. Foram escritos. Como? O que a gente sabe é que os discípulos passaram ali aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, com Cristo, absorvendo tudo que o mestre falava. Depois que o mestre morreu, ressuscitou, subiu ao céu, chegou o tempo de escrever o Novo Testamento. E a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 26 de João, que quando chegou a época de escrever, o Espírito Santo fez lembrar de tudo quanto Cristo tinha dito. Se fez lembrar porque já estava dentro. Então a ideia é esta. E quando Paulo, no capítulo 6, versículo 17, da carta aos Efésios, quando ele se refere à espada do Espírito, ele não está se referindo à Bíblia toda. Porque a espada do Espírito é porções pequenas que o Espírito Santo te dá na hora da necessidade para você vencer. Mas isso só acontece com aquele que já tem a Bíblia no coração. Esta era a ideia. Portanto, meu amigo, para que não aconteça de buscar na memória e não ver nada, não acontecer nada, faça do seu coração a casa da Bíblia. Que Deus abençoe os meus amados. Se você gostou, curte, né? Se não é inscrito, se inscreve para ajudar o canal. Esta é a dica de hoje. Faça do seu coração a casa da Bíblia. Amém.